Olá, eu me chamo Leone e eu fiquei com a atividade número 2 da nossa avaliação. Primeiro, vou falar um pouco sobre o que é a emissão termiônica. No efeito termiônico, os elétrons são emitidos aquecendo o material a temperaturas suficientemente altas, da ordem de 2000 kelvins para metais, e dessa forma fornecendo energia aos elétrons para que eles consigam transpor a barreira de potência para que os mantenha ligados aos sólidos. Quando aquecemos o material a alta temperatura, sua energia aumenta bastante para que a barreira de alguns elétron-volts de sua função trabalho seja superada e passe a emitir elétrons térmicos. Os materiais adequados como fontes de elétrons são, portanto, os refratários que possam ser aquecidos a alta temperatura, ou aqueles que possuem baixa função do trabalho, como o filamento de tungstênio, que é o mais tradicional e ainda o mais usado. Ele é o mais robusto e de mais fácil operação. A sua desvantagem é fornecer a menor intensidade de brilho. Nós também temos o hexaboreto de lantânio, que é o LaB6, que ele pode ser um cátodo, sendo um cristal cerâmico de LaB6, não pode ser aquecido resistivamente, o que é feito envolvendo em um microforno. Estas fontes são mais dispendiosas e delicadas, mas têm a vantagem de fornecer brilho em uma ordem de grandeza maior. Aqui nós temos na figura 1 o canhão de filamento de tungstênio, a amostra, ele é em V, e na figura 2 aqui o hexaboreto de lantânio. Agora vamos para a emissão de campo. A emissão de campo. Ela é possível extrair elétrons de um sólido mesmo sem o fornecimento de energia mínima necessária para sua remoção. Isto pode ser feito pela aplicação de um campo elétrico externo suficientemente intenso, o qual reduz a barreira de potencial vista pelo elétron. Os canhões de emissão de campo, que é o Field Emission Gun, mais conhecido como FAG, utilizam monocristais de tungstênio afilados a um raio menor que 100 nanômetros. Mediante a aplicação de uma tensão de 1 kV, obtém-se um campo de 10 a 6 volts por metro, que é suficiente para superar a função trabalho e permitir o tunelamento de elétrons para fora do emissor. Para que ocorra a emissão de campo, a superfície deve estar atomicamente limpa, sem nenhuma camada, mesmo monomolecular, de contaminação. Isso exige o emprego de alto vácuo na região do canhão, que aumenta consideravelmente os custos e a dificuldade da operação do sistema. Aqui na figura nós temos o canhão de emissão de campo, como ele é. Bom, agora as diferenças construtivas do microscópio para cada tipo de emissão. Primeiro, nós temos de emissão termiônica. O filamento ele é aquecido por uma fonte de energia mantida em um elevado potencial negativo. Elétrons são emitidos a partir do filamento em formato em V, como eu tinha dito. Os elétrons emitidos são focalizados pelo cilindro de Velnat em uma projeção crossover de diâmetro d0 e um ângulo de divergência a zero. Os elétrons são acelerados do potencial negativo do filamento de menos 1 a menos 30 kV para o ânodo em potencial zero, que é o terra. Um orifício no ânodo permite que uma parcela desses elétrons continue na coluna abaixo. A saturação do filamento garante a estabilidade do feixe de elétrons. A saturação é o aumento da corrente do aquecimento do filamento. Agora a gente vai para a emissão de campo. Na emissão de campo, os dois ânodos exercem respectivamente a função de promover a tensão de emissão e de aceleração dos elétrons na direção da coluna. A superfície deve estar atomicamente limpa, sem nenhuma camada, mesmo que monomolecular, de contaminação. Emprego de alto vácuo na região do canhão,
que aumenta consideravelmente os custos e a dificuldade de operação, como eu já tinha dito. Filamento constituído por um monocristal de tungstênio em forma de fio, com as suas extremidades terminando em um cone com uma ponta de dimensões inferiores a 100 nanômetros. 100 nanômetros. O processo de emissão de campo é menos suave do que o termiônico e as flutuações e instabilidades são maiores. O benefício está na obtenção de uma fonte muito menor e mais intensa, resultando em um maior brilho e coerência. Aqui nós temos esse esquemático mostrando os ângulos e a emissão de campo. E aqui a voltagem de extração dos elétrons e a voltagem de aceleração. Pronto. Agora vamos para a formação e posição do crossover. O cilindro de Velnet e o ânodo, eles funcionam como um sistema de lentes eletrostáticos, o que resulta na produção de um feixe de elétrons com um pequeno diâmetro focalizado em um ponto chamado de crossover, que fica próximo ao orifício do ânodo. Este é o primeiro foco. E é importante que a imagem deste seja a menor possível, pois a função das lentes condensadoras é tornar o feixe eletrônico, o divergente, quando se afasta do canhão, em um feixe mais fino possível, monocromático e focado na superfície da amostra. O diâmetro do crossover é o ponto de partida para a colimação e focagem do feixe eletrônico sobre a amostra. Se o diâmetro do crossover for grande, pode haver perda de resolução ou as lentes magnéticas serão muito sólidas para colimarem. Bom, agora vamos para a característica dos canhões. Mostrando o diâmetro médio do crossover de cada um, tempo de vida do filamento, densidade de corrente, temperatura de operação, vácuo, entre outros. Bom, aqui nós temos o filamento de tungstênio. Essa imagem foi retirada do livro de microscopia dos materiais. E nós temos aqui cada característica, como função de trabalho, que é 4,5, a temperatura em graus Celsius 2400, densidade de corrente 5 a 10 elevado a 4, o brilho, o diâmetro aqui do cruzamento, o vácuo em Pascal, a vida útil dele em horas é 100 horas, aproximadamente 100 horas, o custo de operação do emissor é baixo, e aqui nós temos custo de operação normal e a robustez do sistema, que é alta. Já aqui, o hexaboreto de lantânio, nós também temos aqui a sua vida útil é um pouco maior do tungstênio. E nós temos aqui o custo de operação alto. E a função trabalho 2,4, que é um pouco menor. A sua temperatura, que também é bem menor, 1400. E o vácuo, que ele é um pouco menor também do que o tungstênio. Agora vamos para a emissão de campo. Nós temos aqui ele trabalhando na temperatura ambiente. A sua vida útil é maior do que 1000 horas. O custo de operação do emissor é baixo. E o custo de operação do MET ele é bem alto, por conta do seu vácuo. E é isso. Vamos agora para relações sinal-ruído. Brilho da fonte, tensão de aceleração, entre outros. Bom, como o brilho da fonte de emissão pode afetar a relação sinal-ruído? Em sistemas ópticos, o brilho, que é medido em amperes por unidade de área e por um ângulo sólido, tem a propriedade de ser preservado quando a energia de aceleração é constante. Se a energia varia, o brilho é proporcional a ela. Para obter um sinal de detecção abundante,
quando o ponto eletrônico na amostra é muito pequeno, o brilho da fonte deve ser o mais alto possível, ou seja, respeitando a relação inversamente proporcional entre o sinal e o ruído, quanto mais brilho, mais sinal terá e, consequentemente, menos ruído. Já a tensão de aceleração. Pela teoria ondulatória e eletroótica do MeV, quanto maior a tensão de aceleração aplicada ao feixe de elétrons, menor será o movimento de onda e menor será o diâmetro do feixe. Logo, quanto menor o diâmetro do feixe, mais detalhes são gerados e maior é a resolução. Ou seja, um aumento na tensão de aceleração irá resultar no sinal mais elevado e mais baixo o ruído na imagem final. O diâmetro da sonda. Em princípio, quanto menor o diâmetro da sonda, maior a resolução da imagem. Ou seja, mais detalhes são fornecidos pela imagem. Porém, quanto menor o diâmetro da sonda, menor é a densidade de corrente que passa pelo diâmetro da sonda. Assim, o sinal obtido se reduz e aumenta a quantidade de ruído, provocando falhas na obtenção da imagem. Logo, deve-se ter um limite do diâmetro da sonda, de modo que a razão sinal-ruído seja satisfatória. Agora a gente vai para a velocidade de varredura, né? A gente tem o conhecido modo TV, né? Quanto maior a velocidade em que o feixe de elétrons escaneia a amostra, mais rápido será a formação da imagem. Porém, menor será a qualidade dela. Isto é, o feixe passará um pouco tempo em cada ponto e haverá um ruído associado à formação da imagem, advindo das intensidades que não se controlam inerentes ao sistema. Quando a razão sinal-ruído é pequena, terá um sinal fraco. Quanto menor a velocidade de varredura, mais demorada será a formação da imagem e maior a qualidade dela devido ao sinal forte. E assim se encerra o meu tópico. Eu gostaria de agradecer e obrigado.